Ei, provedor, você sabia que 90% daqueles clientes que falam assim, eu vou pensar, ou eu vou dar uma voltinha e retorno, ou eu vou verificar e depois de retorno, você sabia que 90% desses clientes, eles não voltam, eles não retornam? E nesse vídeo, nesse módulo, nessa aula, eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para provedores de internet. É importante para todas as empresas, mas para provedores de internet principalmente. E, infelizmente, existem dados que confirmam que 98% dos provedores não utilizam CRM. Customer Relationship Management é o nome em inglês, mas não se preocupe com o termo. CRM significa relacionamento com o cliente. Como que você está relacionando com seus clientes e onde você coloca os dados desse cliente? Os dados referente a tudo, os dados referente a todo o relacionamento, desde a atração, a conversão, pós-venda, venda em terceira instância, em terceira etapa. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nós estamos chegando aí no final do curso VLMP. Então, se você não assistiu às outras aulas, vai lá e assiste, que tem muito conteúdo aqui nessa plataforma que você está assistindo, ou nesse lugar que você está assistindo aqui, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas tem muito conteúdo, foi deixado muito conteúdo aí para trás sobre marketing, sobre atração, sobre comunicação, sobre liderança, sobre fechamento de vendas, sobre a importância da entrega. E é claro que tudo isso ele se concretiza em um fato, onde nós estamos organizando as nossas informações. E principalmente para vendas. Um CRM ele é importante para todos os setores da empresa, mas principalmente para vendas, para fazer vender mais. E o que é de fato um CRM, Norberto? CRM é onde você coloca as informações daquele cliente, mas não somente informações de dados do cliente. A grande maioria fala, não, eu tenho meu CRM, e a grande maioria dos provedores, de fato, tem um CRM, mas não usam ou não usam na totalidade. Quando eu estou falando de colocar informações do cliente, não é somente os dados deles lá, não é somente o e-mail, não é somente o telefone de contato, não é somente o endereço, não é somente o nome completo desse cliente, mas sim e principalmente colocar as informações daquele cliente. Quais informações? As informações que foram trocadas com esse cliente desde o início, né? Quando o marketing prospectou, quando o marketing atraiu esse cliente que chegou para você, que ele passou de ser um potencial cliente e já é um cliente que você já está conversando com ele, não concretizou a venda ainda, mas você está nesse relacionamento com ele. Então, a partir do momento que você tem o contato desse cliente, é importante que você registre. É claro, registrar os dados dele, isso é muito importante, você precisa dos dados deles na sua empresa, mas colocar informações de todas as ações que você tem com esse cliente. Na venda, por exemplo, quando você contata com um cliente, ele fala assim, não, mas você passa a proposta para ele, você passa o preço para ele, você passa os planos para ele, e daí? E como que você, e depois disso, né, e a partir daí, como você entra em contato com esse cliente? Você retorna para esse cliente com a frequência que for adequada, né? Porque se for um cliente doméstico, né? Se for um cliente CPF, é um determinado tempo que você vai retornar. Se for empresa, é um tempo diferente que você vai retornar, que você vai acompanhar. Mas é muito importante você acompanhar esse cliente. Mas, se você acompanha esse cliente, é importante você ter a informação do que foi falado naquela conversa anterior. Por isso que é importante você apontar, você escrever, você registrar o que foi falado antes e o que você deve falar depois. E também a frequência, que dia que você vai entrar em contato. Você pega a seguinte situação, ó.
Hoje você atende um cliente, você passa lá os planos que você tem. Você tem lá um plano de 300 mega, tem o plano de 100 mega, tem o plano, ou seja, tem planos variados, com preços diferentes, tem alguns packs, tem alguns pacotes aí, né? E você passa isso para esse cliente. Primeiro, quando o cliente retornar, se ele retornar, como que você vai lembrar o que você passou para ele? Porque o cliente também esquece, não é mesmo? Como que você vai lembrar? Onde que você deixa registrado isso? Talvez numa agenda de papel ou no Excel, que é válido também. Mas imagina você ter isso num lugar que te organize, que te deixa organizado, que te economiza tempo, que você vai lá com um botão, você aperta e acessa o relatório daquele cliente e sabe o que foi falado para ele, sabe como você vai agir com ele a partir de agora. Mas, principalmente, para você retornar com o seu cliente. Não se iluda que você deixar os contatos do cliente ali na barra de rolagem do seu WhatsApp, você vai lembrar de retornar? Não lembra. Você está perdendo venda. O cliente ele precisa de ser ativado, fazer uma venda ativa. Hoje o mundo ele está muito corrido, não é mesmo? A sua vida, a minha e dos nossos clientes assim. O cliente, ele vai comprar de quem está mais presente na vida dele, ele vai comprar de quem retorna para ele, ele vai comprar de quem lembra do cliente, para fazer você lembrar o CRM, um registro lá dentro do seu celular ou dentro do seu computador, ou seja, um acesso por ali, né? E hoje existem vários CRMs, e a maioria dos CRMs para os provedores já tem um módulo lá de relacionar, a maioria dos sistemas, né, que provedores usam, tem um módulo CRM. Se não tiver, você pode pedir para o seu programador ou para a empresa que fornece o sistema para você, falar assim, olha, eu quero que ative o módulo CRM. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você convencer a sua empresa da importância de alimentar o CRM. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas não usam o CRM por preguiça ou por não saber a importância de alimentar os relatórios, de alimentar com informações que vai ser válida para aquela própria pessoa, para aquele próprio vendedor, para ele vender mais. Então, é assim, ó, o cliente entrou na sua empresa, você fez contato com ele, ligou por telefone ou passou mensagem, você vai lá e registra. Mediante a conversa que você teve com aquele cliente, mediante as perguntas que você fez para ele, mediante o que ele falou para você, ali você já tem uma média de dias que você pode retornar. Você vai lá, aponta no seu CRM e quando chegar no dia, o próprio CRM te avisa ou você busca o relatório, o que você vai ter que fazer naquele dia, que horário você vai ter que fazer e possivelmente aquele cliente que você ficou de retornar para ele vai estar ali registrado para você ligar naquele dia, naquele horário, inclusive, que você combinou com o seu cliente que iria ligar. Uma vez ligou para o seu cliente, perguntar para ele, avaliou a proposta, como foi, já conversou com a sua esposa ou já conversou com o seu sócio. Ele vai falar, olha, deu tempo de conversar, já conversei aqui na minha empresa ou já conversei aqui em casa, mas ainda não nos decidimos. Aí você pode escrever isso lá no seu CRM de uma forma simples, de uma forma sucinta, de uma forma breve, mas que você entenda e perguntar para o seu cliente, olha, daqui a quanto tempo mais você leva para tomar essa decisão aí? Bom, aí o cliente vai, olha, me liga daqui a 2 dias, olha, tudo bem, eu vou te ligar daqui a 2 dias, pode ser às 16 horas, você combina um tempo com o cliente, vai lá, depois de combinado, foi gerado um compromisso, você registra ali no seu CRM, aí daqui a 2 dias, olha que facilidade, você vai estar lá, o CRM vai te apontar, vai te mostrar, vai te alertar para ligar para aquele cliente naquele horário que você falou. Olha como que isso gera uma credibilidade para o seu cliente. Possivelmente nenhum outro provedor fez isso, porque quase nenhum faz. Também te ajudou a lembrar o que você falou anteriormente para ele, qual a proposta que você passou, quais os planos que você passou, quais as opções que você passou para ele, ou seja, o que você relacionou com ele. E também lá dentro, possivelmente, se você fez um bom relatório, ali apontou também o que você deve falar para o seu cliente, onde você pode chegar, se você pode dar descontos, você pode
agregar mais algum serviço, mais algum produto junto com aquele plano, ou seja, o relatório completo. Isso fica fantástico. Aí beleza, você com aquele cliente, daqui a 2 dias você fechou a venda com ele. Fechada a venda com ele, você aponta lá no seu relatório, no CRM, e aí encaminha para o setor responsável. Qual que é o setor responsável agora? É o financeiro que vai faturar, você fatura antes de fazer a implantação, ou é o setor técnico que você tem que encaminhar. Então, você direciona dentro do próprio CRM, você marca, você aponta aquelas pessoas que vão dar continuidade a partir daquela etapa, ou seja, sua venda, ela foi feita. Chegado lá naquele setor, que é o setor responsável para a próxima etapa, ele faz a mesma coisa. Ele aponta ali o relatório, se for o técnico, ele vai lá, faz a instalação, dependendo do que ele fala com o cliente, de repente, o cliente, a realidade do cliente é diferente do que ela passou, talvez ali ele vê até uma possibilidade de um plano mais robusto e com isso aponta lá no CRM novamente. Ou, de repente, o técnico orientou o cliente a colocar o roteador, né, colocar o aparelho na sala de estar, mas ele quis colocar lá no quarto e não seguiu as orientações do técnico, aponta lá, faz um relatório, porque isso vai facilitar para quem? Para o próximo setor, a próxima etapa lá da sua empresa, que nesse caso talvez seja o relacionamento, talvez seja o suporte, né? Ou seja, todo mundo fica sabendo, cada etapa que acontece aponta dentro do CRM que a sua empresa vai ficar alinhada na comunicação, você vai sustentar mais cliente na base, você vai vender mais, você vai ter um relacionamento mais claro com o cliente, vai ter mais clareza, porque cada um cita ali os acontecimentos das ações que ele fez. Então isso fica muito bacana. Até chegar no momento do pós-venda, né? Então o pós-venda também vai pegar o relatório tudo prontinho, ó, lá desde o início. Desde o vendedor, o técnico, suporte, se prestou suporte, parte financeira, vai estar todos os relatórios ali. Isso é magnífico, isso é fantástico. Isso gera uma empresa, inclusive, mais sadia, um ambiente mais sadio dentro da empresa. Então, CRM é fundamental. E aqui, eu quero trazer alguns benefícios de você ter um CRM, isso para você ajudar dentro da sua empresa. Primeiro, para que se você se convença, né, que realmente é importante ter um lugar com os dados organizados para você se relacionar melhor com o cliente, desde a etapa da venda até a entrega, pós-vendas e, enfim, todas as etapas, né? Eu trouxe aqui algumas vantagens. Primeira vantagem, organização de dados, ou seja, você tem os dados organizados ali. Inclusive, o vendedor, na hora que o gerente de vendas pede um relatório para ele dos clientes que ele atendeu, quantos clientes que ele está atendendo por dia, quantas ligações que ele está fazendo por dia, ou seja, quantas ações que ele está fazendo por dia ou por mês, isso já vai estar organizado. Às vezes o gerente de vendas, ele pede um relatório para um vendedor, para um consultor, ele gasta 1, 2 dias para fazer um relatório, porque ele não tem esses dados, ele tem que ficar caçando ali no seu WhatsApp, ou ele tem que estar caçando na planilha do Excel para organizar isso. Agora, dentro do CRM, não, ele vai lá, faz o filtro e entrega, olha, tantas ligações. E também o gerente de vendas, ele tem como filtrar isso. Toda a sua equipe, ele tem como filtrar e saber, cada um da sua equipe, quantas ações está fazendo por dia, quanto tempo demorou em cada ação, quanto tempo demorou em cada ligação, desde que a equipe esteja alimentando bem certinho, né? Alimentando certinho o CRM. Que não adianta, tá? Somente ter um CRM. É importante a alimentação. Porque isso traz benefício para o próprio vendedor. Então você, gerente de vendas, você, amigo empresário, ISP, implantar e convencer. Se você não tem ainda, hoje existem vários CRMs, existem CRMs gratuitos no mercado, né? Que você pode implantar. Eu não oriento gratuito por questão de banco de dados. Hoje isso é tudo online, é tudo nas nuvens, né? É tudo em plataforma online. Você não precisa ter um módulo dentro do seu computador, você precisa ter somente
o acesso pela internet, pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu computador. Mas é importante que você tenha um e é importante que alimente isso. Então, primeiro, organização de dados. Organização de dados para quê? Para que todos da empresa tenham acesso e falem a mesma linguagem. Quando você está organizando esses dados, quando tem tudo bem organizado e a empresa está alinhada com a importância disso, olha, o vendedor fez a sua parte. Passou para a próxima etapa, que talvez seja o financeiro. O financeiro, quando ele vai faturar, ele ganha tempo, ele não precisa ficar buscando informações, né, de um ou outro, não precisa ficar procurando em papel, ele vai lá no sistema, observa o que foi falado, o que foi feito, o que foi acordado com o seu comprador, com o seu cliente, ele vai lá, faz a fatura da forma que tem que fazer, né? E essas informações automaticamente elas já chegam e talvez até de forma simultânea para o gestor técnico, para o gerente da parte técnica, para direcionar o seu técnico para ir lá fazer a implantação, e o técnico também, nesse caso, ele pode ter acesso, né? O que o vendedor falou, o que foi passado, como foi passado, ou seja, todos da empresa ter a informação. Isso que o CRM ajuda, ter essa informação e ter essa informação com clareza, né? Se cada um estiver alimentando de forma clara para o outro entender. É importante que alimentar um CRM, é importante entender que você não está escrevendo para você. É como se você escrevesse uma mensagem para o outro entender. Porque o outro não sabe o que está acontecendo naquele momento. Você precisa transcrever. Tanto para você entender depois e também para que o seu colega, para que o outro setor entenda o que de fato foi feito naquilo lá. Então aqui, ó, organização de dados primeiro. Segundo, todos da empresa poder falar a mesma linguagem, né, ter sintonia na comunicação. Vantagem, né, 3, diminui conflitos na comunicação, obviamente, se todos sabem dasquelas informações e têm acesso às mesmas informações, então não vai falar coisa diferente para o cliente, não vai atender, inclusive, acontece muito, né, de às vezes o vendedor está atendendo o cliente e o outro vendedor está atendendo o mesmo cliente, ou o cliente, às vezes, ele pega um preço com o vendedor, depois liga para pegar com o outro, né? Então, você estando seguindo ali no CRM, você vai atender o seu cliente, automaticamente você vai entrar lá, se ele não tiver cadastro, é um cliente novo, se ele já tiver cadastro, aí você vai observar que já tem um colega seu, né? Já tem alguém do seu time atendendo. Então, com isso, diminui muitos conflitos, né? Muitos ruídos na comunicação, tanto dentro da empresa quanto o cliente. Também tem a vantagem de ter um atendimento personalizado. Se você tem uma sintonia dentro da comunicação, o teu atendimento ele pode ser personalizado. Vocês podem treinar, fazer reuniões para falar da mesma forma. Isso cria muito poder dentro da empresa. Contribui com pós-venda. Eu gravei um módulo inteiro aqui, é uma aula pequena, uma aula de 35 minutos, falando sobre a importância do pós-venda, mas infelizmente mais de 90% dos provedores não fazem pós-venda, quase 90% das empresas no Brasil não fazem pós-vendas. Então pós-venda é importante. Fazer pós-venda com um gerenciamento de cliente bem alimentado, isso torna muito fácil, porque as informações estão todas ali, né? Ajuda também na estratégia de marketing. Quando você tem informações, quando você colhe dados, quando você se relaciona com o cliente, você pode fazer reuniões com marketing e montar a estratégia mais assertiva para atrair mais cliente. Olha que fantástico, né? Também mede satisfação do cliente. Medir satisfação, porque quando você acompanha o seu cliente, quando você relaciona com o seu cliente, você pode medir o grau de satisfação. E se o seu cliente está insatisfeito, você vai querer ajustar isso, né? Ninguém quer cliente insatisfeito, porque cliente insatisfeito significa cancelamento de plano. Uma hora ou outra ele vai cancelar. Cliente satisfeito significa suporte estressado, setor de suporte estressado, significa muito trabalho, gastar mais tempo, né? Dedicar mais tempo a cada cliente que está insatisfeito. E também você tem
uma previsão maior de vendas, de retenção, ou seja, você tem mais relatórios, obviamente, né? Mas o CRM vai te ajudar aí na previsibilidade de vendas, porque mediante o relatório que você puxa, você vai observar ali as etapas, que esse aqui, ó, fechou, mas falta fazer contrato, ou está quase fechado, esse aqui está frio, esse aqui está mais quente, você tem uma previsão maior de vendas. Então, essas são as vantagens de ter um CRM, um relacionamento, um acompanhamento com o cliente. E, de fato, desejo que você use. Estou ressaltando aqui o desafio de usar o CRM. O time de vendas, toda a empresa é desafiador, mas os vendedores, principalmente, porque querer algo muito rápido, a grande maioria acha que preencher relatório é perda de tempo. E eu posso garantir que não. Lembrando que, no começo desse vídeo eu falei, olha, de cada 100 clientes que você atende, de cada 100 clientes que você atende e fala para você assim, olha, eu te retorno, eu te ligo de volta, eu vou verificar e te retorno. 90 não te retorna, ou seja, 90%. E olha que dado interessante, se esses 100 clientes, de fato, eles têm interesse, real interesse, se você retorna para esses clientes, você vai fechar 50% dele. Ou seja, dos 90 que você não ia fechar, que ele não vai te retornar, se você não retornar para ele, você fecha 45. Aí tem aqueles 10 que te retornam. Daqueles 10, você fecha ali uns 3, 4, mas vai, numa boa média você fecha 5. Se ele retornou, eu acho que é mais que uma obrigação fechar 5 clientes de 10 que te retornam, não é mesmo? Então, você faz a conta, é como se fosse uma conta de padaria, ó. 100 clientes, 10 te retornaram, você fechou 5. 90 não te retornaram, mas se você retornar para ele, você fecha 45. Então, de 5 que você ia fechar, você fecha 50 clientes. Isso é uma média. Dentro da minha experiência, dentro de provedores aí há vários anos, e provedores que eu atendo e eu acompanho, que eu presto consultoria, a média é essa, de cada 100 clientes que são atendidos e que realmente têm interesse em adquirir o plano, 50 pode fechar. Ou seja, de 5, você fecha 50. São 10 vezes mais. Então, o CRM, é isso mesmo que eu estou falando, ele pode te ajudar nas suas vendas em aumentar 10 vezes mais. Desejo que você use, desejo que esse vídeo, desejo que esse módulo, que essa aula tenha sido útil para você, e essa é a penúltima aula desse módulo. Isso quer dizer que tem muitas aulas para trás aí, vai ter mais uma somente, vai ter somente mais uma aula. Espero você na próxima aula. Um grande abraço, beijo no coração e desejo que você tenha sucesso, o sucesso que você merece.